Maravilha. Em primeiro lugar, Jocely, Martin, muitíssimo obrigado por estar com a gente nesse bate-papo. Meu parceiro, Rodrigo Estevam, a gente vai ter um momento agora muito bacana de se conectar com vocês. Jocely, direto de Madrid, Muito Martin, obrigada. direto de Helsinki. Então, muito obrigado pela presença de vocês e a gente vai iniciar o bate-papo. Muito obrigado, Jorge. Maravilha. Jocely, ladies first. Então vamos lá. Thank you. Você tem uma carreira muito bem sucedida, gerenciando negociações interculturais e relações internacionais. Fala pra gente como que a inteligência artificial tem influenciado esses processos e no desenvolvimento dessas parcerias estratégicas globais. Como que você está sentindo isso no dia a dia do seu trabalho? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada por me receber. É uma resposta bastante complexa, mas a minha opinião é que a gente está cada vez mais vendo no nosso dia a dia. A gente pensa, às vezes, em AI de uma forma muito mais, da inteligência artificial, de uma forma muito mais autodidata, autônoma. A gente pensa nos filmes, né, nessas loucuras que aparecem, mas, na verdade, aquele robô que limpa a sua casa já tem também algo de AI, né? A gente trabalha com coisas de AI no dia a dia e às vezes nem percebe. Então eu quero também reforçar, antes de dar minha resposta, de que nós não podemos esquecer que a inteligência artificial vem com base naquilo que um ser humano colocou dentro daquele programa. Então, todos os nossos pré-conceitos, todas as nossas noções e as nossas limitações vão ser parte integrante daquela inteligência artificial. Não é simplesmente uma coisa que nunca falha, que sempre vai estar bem. Então, acho que por isso também tem muitas nuances nessa resposta, né? Em termos da influência no desenvolvimento dessas parcerias, principalmente, eu acredito que tem a ver com o uso de ferramentas específicas. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do ChatGPT. Como é que eu estou usando o ChatGPT para melhorar as minhas parcerias, para ver como é que funciona? Então, vou dar um exemplo. Vamos pensar que uma empresa brasileira recebeu uma solicitação de uma empresa da Índia para um serviço, para um produto específico. E eles não conhecem muito bem como trabalhar com esse mercado. Antigamente, o que esse empresário teria que fazer? Buscar informações, procurar no Google, fazer um curso, entender, e até mesmo o próprio idioma. Eu não sei falar inglês direito, eu não sei como eu poderia responder adequadamente. Hoje você rapidamente vai no ChatGPT, explica qual é o teu produto, explica o que esse cliente está querendo e pede que ele te ajude a formatar uma resposta que seja, por exemplo, em inglês, que leve em consideração a linguagem que eles usam lá, certas expressões que eles usam, inclusive até alguns aspectos culturais na forma da comunicação formal, nesse caso um e-mail, uma cotação, o ChatGPT pode ajudar. Então, é um detalhe que às vezes as pessoas não pensam, mas automatiza e faz com que a tua produtividade seja muito maior. Então, a inteligência artificial já tem, no dia a dia das empresas, tem sido utilizada. Isso, estou falando de forma direta, realmente, para as pessoas que estão respondendo coisas no dia a dia, fora todos os outros softwares que já usam algum tipo de inteligência artificial e que a gente usa nas empresas também. Tem um outro software que eu gostaria de comentar, que é uma ferramenta muito interessante, que é uma ferramenta nova. Eu participei disso, tive a oportunidade de usar, que se chama Board. E o Board é super interessante porque ele promete revolucionar um pouco toda a parte de networking. Então, vamos pensar nessa mesma empresa que eu falei antes. Essa empresa quer expandir para o Chile. Eu quero expandir, eu preciso de um parceiro, eu vi que tem um potencial lá. Como é que ele vai conseguir essa informação? Como é que ele vai conseguir um parceiro lá? Vou procurar normalmente alguma instituição, alguma associação, às vezes até pedir ajuda para a Embaixada do Brasil, para o setor comercial, mas agora ele tem a oportunidade de entrar no sistema do Board, ligar para ele e explicar, olha, essa é a minha necessidade, eu estou fazendo tal projeto, eu quero fazer dessa forma, e eu precisaria encontrar um parceiro com tais e tais características. Então, o Board vai analisar, dentro de toda a ferramenta que ele tem, quem é que realmente se encaixa com aquilo que você quer, que poderia estar disposto a ser esse seu parceiro no Chile. Você recebe um e-mail com todas as informações e aí você aceita ou não. Eu até brinquei no outro dia que é como se fosse um Tinder empresarial.
Você vai lá, coloca toda a tua informação e se chama a atenção de algum possível parceiro, você aceita ou não aquela conexão. É muito interessante até a gente pensar como pode facilitar realmente, direcionar esse networking e todas as associações que podem acontecer, e não dentro só do seu país, mas a nível global. Eu posso hoje procurar um possível parceiro na Malásia, no Chile, na Argentina, ou, se eu estou em São Paulo, procurar alguém no Tocantins, que seja parte dessa ferramenta Board. Né? Acho que é muito interessante realmente, como eu falei, é complexo, tem muitas nuances, mas eu vejo a inteligência artificial como muito positiva. E achei muito interessante essa colocação que você fez de trazer mais uma outra tecnologia, né, que está sendo utilizada aí na Europa, onde você está. Mas pelo que eu percebi, o uso da tecnologia permite que as pessoas, os profissionais, se conectem com profissionais aqui da América Latina. Você citou o Chile, da Europa, Canadá, que eu sei que você tem contatos também nos Estados Unidos, né? Então não é só a inteligência artificial, a gente tem que ficar de olho, né, Rodrigo, em outras tecnologias que são muito importantes para a gente poder ser mais produtivo, se conectar nesse mundo global que a gente vive. Não sei se o Rodrigo tem alguma colocação para fazer. Mas eu achei muito interessante na fala da Jocely, Jorge, principalmente trazendo dois aspectos, né? Ela destaca ali que o uso da inteligência artificial ela traz automatização e, ao mesmo tempo, aumento de performance. E aí, aqui a gente pode ver vários exemplos de aplicação, como ela mesmo trouxe, né? O ChatGPT, como vem ajudando as pessoas a ter uma performance maior, né? E o outro exemplo que ela trouxe ali, como é que a gente pode estreitar conexões entre empresas de uma maneira muito mais simples e dinâmica, porque por trás dessa tecnologia que estabelece o networking, existe a automatização de uma inteligência que te conecta globalmente a pessoas que têm fit com as características da sua empresa, né? Então, o IA é sobre isso. Muito interessante. Ô, Jocely, você é uma profissional multilingüe, né? Você trabalha internacionalmente com empresas de culturas e mercados diferentes. E a gente sabe que você tem um background muito grande no sentido de gestão de pessoas, de relações interpessoais, de comunicação, que é muito fundamental também. Na sua opinião, quais habilidades humanas, já que você falou da inteligência humana como fator muito importante, serão essenciais para os profissionais do futuro em um mundo cada vez mais dominado pela automação? Então agora vamos focar no ser humano. O que é tão importante para nós hoje e no futuro? Olha, eu acho que nós fomos criados para nos relacionarmos, né? Então, definitivamente, esse conhecimento de como se relacionar com diferentes pessoas, com diferentes culturas e em diferentes ambientes, sempre vai ser crucial. A gente não pode esquecer que a inteligência artificial é artificial. Tudo bem que tem muitas que estão super desenvolvidas e que estão aprendendo sozinhas, né? Mas ela não aprende sozinha com base em nada. Eu sempre lembro disso, ela aprende com base no nosso exemplo, né? Então, eles podem fazer muitas coisas até melhor do que a gente faria como ser humano, mas tem uma coisa que nunca vai ser substituída, que é a relação humana. Então, o investimento em idiomas, então, sempre vai ser fundamental. A gente já vem sempre falando isso, aprender inglês, aprender espanhol, ou outros idiomas como o mandarim, para falar com o pessoal da China, algum outro idioma que se usa no mercado asiático, ou até no Oriente Médio, né? Então, essa parte dos idiomas é super importante, e eu acho que cada vez mais, pensando no mundo global, esses programas de gerenciamento que têm um foco multicultural, sem dúvida, vão fazer a principal diferença do nosso desenvolvimento profissional, né? Do ponto de vista técnico, a gente conversou um pouquinho antes de que todas essas atividades rotineiras, repetitivas, num futuro muito próximo, vão ser substituídas, porque vão ser realizadas pela inteligência artificial. Então, até faço um comentário aqui, todo mundo tem muito medo, né? A inteligência artificial vai chegar e vai eliminar todos os empregos, a gente vai ficar sem emprego. Na
verdade, não é que a gente vai ficar sem emprego, é que vai ser necessário fazer uma mudança. Então, as pessoas que já estão prevendo isso têm que começar a se preparar para ter aquele que a mais, né? Esse que a mais, o que é? Trazer para a mesa as suas habilidades de negociação, de empatia, a assertividade, uma comunicação clara, conexão com a tua audiência, com quem você está conversando, seja com o teu colega no dia a dia, seja com o teu gerente fazendo uma apresentação, ou você como gerente fazendo uma apresentação para a sua equipe, para o seu diretor. A inteligência artificial nunca vai conseguir realmente tirar a nossa humanidade. E é isso que faz com que a gente se conecte como pessoas, né? Nós temos que poder também desenvolver o nosso pensamento crítico, saber avaliar situações, encontrar soluções adequadas, porque nós temos essa habilidade de flexibilidade que um código de programação não tem. Código de programação sempre está dentro mais ou menos daquelas 4 paredes que ele foi criado. Então, a gente tem que poder saber usar a nossa flexibilidade, o nosso pensamento crítico, a nossa abstração a nosso favor. Excelente, Jocely. A gente, né, Rodrigo, tem tratado muito sobre essas habilidades com os nossos alunos aqui da Unifatesc, de todos os cursos de graduação, porque não basta você dominar uma tecnologia, que amanhã pode ter outra tecnologia que vai substituir essa, né? Se você não tem essas habilidades bem desenvolvidas enquanto profissional, né? Agora vamos trazer o Martin aqui para a nossa roda de conversa. Martin, mais uma vez, seja bem-vindo. Martin está falando direto de Helsinki, na Finlândia. Uma inveja branca agora, viu, Martin? Morro de vontade de conhecer a Finlândia, a Islândia. Eu tenho a inveja do clima do Brasil. Neste dia de hoje, eu fui para a universidade e fazia bastante frio. Então, quem me dera estar no Brasil agora. Eu imagino. Agora está outono aí, né? Sim, exatamente. E é um clima bastante ameno comparado com o que nós vivíamos no Canadá, porque tem um grau de umidade, enquanto no Canadá era bastante seco. Então, e não tem tanta neve. Calgary é gelada, né? Calgary é uma cidade muito fria, sim. Maravilha. Ô, Martin, como especialista em inteligência de negócios e gestão de cadeias de suprimentos globais, quais as tendências que você vê surgindo com o uso da inteligência artificial nesse setor tão importante para a economia global? Ok. Primeiro eu gostaria de contextualizar, porque eu acho que é muito importante, né? Nós estamos hoje no ano 2024 e vivemos num mundo que é muito globalizado e que é cada vez mais complexo e dinâmico. As coisas eram bastante diferentes há 25 anos atrás. Eu diria que hoje, por conta dos avanços tecnológicos, blockchains, big data, the Internet of Things, cada vez as coisas são muito mais rápidas e dinâmicas. É mais fácil viajar, trabalhar, trazer produtos de outros lugares. E estes produtos estão chegando com maior variedade, muitas mais opções, mais rápidos e mais baratos. E toda esta variedade, essa rapidez, esses preços mais baixos, né, aquela affordability, é possível por conta desses avanços tecnológicos e pelo supply chain management, que seria a cadeia logística de fornecimento. Só que esta cadeia tem se tornado muito, muito complexa e dinâmica, pois essas cadeias de valor estão cada vez mais interconectadas e interdependentes, entendendo-se desde o começo do elo, a parte de upstream, por exemplo, uma plantação de algodão, até o próprio produto final, aquele que as pessoas que estão nos ouvindo estão usando, por exemplo, uma camisa, uma camiseta. Só que no meio você tem algodão, produção do fio, produção do tecido, produção da camisa. E no meio de tudo isso, todos os processos, ou seja, a manufatura, a colheita, a manufatura, o transporte, muitos modos diferentes, caminhão, navio, etc. Tem a parte
do armazenamento nos centros de distribuição, até finalmente chegar na loja. E todos esses elos estão hoje muito interconectados e interdependentes. Em alguns casos, por exemplo, uma empresa como a Embraer precisa receber peças de componentes vindos da China, de Taiwan, da Alemanha, dos Estados Unidos. E estes produtos precisam chegar no momento certo, na quantia certa e na qualidade certa. Senão, por exemplo, uma linha produtiva pode simplesmente correr o risco de parar. E o cliente pode não receber o produto na forma pretendida e prometida. E o problema é que são tantas as partes que precisam funcionar de uma forma correta e sincronizada que em algum lugar a coisa não funciona. Pode ser um erro de sistema, pode ser uma falta de containers, produtos danificados, um caminhão que quebra, ou vamos dizer, como recentemente, a própria chegada de um furacão. Então, este desafio com o aumento da complexidade, segundo uma pesquisa da própria Oracle, 75% dos tomadores de decisão viram o volume diário de decisões que precisam tomar aumentar 10 vezes nos últimos 3 anos. 10 vezes. Portanto, há uma pressão crescente para tomar as decisões corretas no próprio local de trabalho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse sentido, considerando essa complexidade e essa dinâmica que existe hoje, nem o Superman, nem o Batman vão te salvar. Mas eu também gostaria de dizer que nem tudo está perdido, pois, não sei como fala em português, né? Every cloud has a silver lining. Eu acho que é no fim de toda tempestade e alguma coisa. Uhum. E essa solução, prezados ouvintes, chama-se inteligência artificial. Agora, o que pode a inteligência artificial fazer para resolver toda esta complexidade tão dinâmica do mundo da cadeia logística global? Bem, hoje já existem ferramentas de inteligência artificial que podem detectar rapidamente anomalias ou valores discrepantes nos dados da cadeia de suprimentos. Então, os tomadores de decisão podem tomar rapidamente ações corretivas, antes que aquele risco que estava contemplado, que estava sendo percebido, aconteça de fato. Por exemplo, você tem a análise de GPS, que pode ajudar os fabricantes a detectar gargalos e antecipar problemas de entrega antes que estes problemas de entrega acabem atrapalhando os prazos de produção. Então, por exemplo, um gestor logístico pode saber com bastante antecipação que um container não vai chegar a embarcar no navio previsto. E a própria ferramenta de inteligência artificial vai propor um plano B. Já com a mudança de rotas, indica todas as comunicações que têm de ser feitas com outros elos da cadeia, transportadoras, centros de distribuição, cross-docking facilities, e em alguns casos podem até enviar notificações automáticas. Ou seja, a ferramenta de inteligência artificial ajuda a antecipar o problema, consegue identificar as anomalias e normalmente propõe caminhos, medidas corretivas, e isso se faz utilizando uma série de critérios. E no mundo do machine learning, aprendendo por si só a melhorar essas medidas corretivas ao longo do tempo. Outras ferramentas, por exemplo, podem ser usadas para melhorar a previsão de demanda, otimizar estoques, fazer coordenação logística de transporte, usando atividades que já vêm sendo utilizadas, como, por exemplo, análise preditiva, tendências sazonais, mas a grande diferença com a inteligência artificial é que consegue juntar todos esses caminhos e propor, primeiro, identificar claramente real time, que seria em tempo normal ou ao vivo, consegue
identificar quais são esses, por exemplo, esses problemas, esses gargalos, e providenciar alternativas com base na própria história dos acontecimentos e diante das diversas das novas realidades. Como, por exemplo, se tiver um furacão chegando, a própria ferramenta AI pode identificar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tal ou qual loja vai precisar de ter um atendimento, assim, vai precisar ter a entrega, a delivery de certas coisas, como, por exemplo, mais água, que as pessoas vão tender a comprar. Se o furacão vira, por exemplo, e vai em direção ao norte, então as lojas do norte vão precisar se estocar melhor com água, com baterias para flashlights, com, por exemplo, as popcakes que se consomem tanto durante os furacões. Então, são esses os tipos de propostas que a própria ferramenta pode fazer, e tem várias no mercado, como IBM Supply Chain Insights, Magaia, Logility, Blue Yonder, por exemplo. Então, sim, o mundo do Supply Chain Management, ou seja, da cadeia logística de fornecimento, é cada vez mais rápido, mais complexo e mais dinâmico, até 10 vezes mais do que seria na década de 80, mas a inteligência artificial chegou à nossa salvação. E por isso, complementando o que a Jocely estava falando, todo profissional da cadeia logística de fornecimento, seja que está focado em centros de distribuição, ou em transporte, ou logística integrada, logística internacional, vai ter que aprender a tomar decisões com a ajuda da inteligência artificial. Martin, você trazer para a gente, através desses exemplos, toda a complexidade que a gente tem no mundo de hoje, que é globalizado, coisas que acontecem do outro lado do mundo impactam a gente aqui no Brasil, ou seja, isso é muito complexo. E eu gostei da analogia que você trouxe. Nós não somos super-heróis para poder dar conta de tanto dado, né, desse Big Data. E a expressão que você tentou lembrar em português é: depois da tempestade vem a bonança. Essa é a expressão em português. Obrigado. Rodrigo, tem alguma colocação? Tenho. Eu acho que essa introdução do Martin foi muito, muito bacana e me chama muita atenção na fala dele, porque quando ele fala que a gente vê hoje, né, a aplicação de inteligência artificial para antecipação de problemas, né? Isso é de uma complexidade muito alta, e ele conclui a fala dele falando que as pessoas precisam aprender a usar melhor esses insights que a inteligência artificial traz, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a IA não só vai potencializar as indústrias, como o Martin acabou de trazer para nós aqui uma série de exemplos, mas ela também vai oportunizar as pessoas de terem uma maior capacidade de acurácia, né? Então essa questão de aprender com tudo que tá vindo é super importante, né? E é muito necessário, não só na indústria de cadeia de suprimentos, mas também em todas as outras, né? É bem legal ouvir isso. A questão é que eu tenho falado com pessoas sobre a inteligência artificial, e muitas delas têm um ataque nervoso, uma dificuldade e um medo de entender que elas vão ter que lidar nesse mundo. Mas, na realidade, elas não precisam se especializar na parte técnica da inteligência artificial. O que elas precisam é aprender a utilizar as ferramentas, que é muito mais fácil. Mas elas precisam aprender a utilizar essas ferramentas ao seu favor, principalmente no que diz respeito ao conhecimento da situação, porque essas ferramentas vão dar um conhecimento real-time, ou seja, de tempo real, e a tomar decisões com base na realidade que está sendo
apresentada e utilizar, inclusive, as opções que eu comentei, como, por exemplo, a possibilidade de escolher alguma das alternativas que a própria ferramenta está propondo. Excelente, Marty. Eu acho que o Rodrigo pode contribuir com isso. Essa visão é muito importante. A gente não tem que ser programador, ser engenheiro de software, aprender a programar, né? A gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis para o nosso trabalho. É isso, né, Rodrigo? Exatamente. Eu vejo que, dentro do que o Marty traz para nós, esse medo que as pessoas têm, né? Esse pânico, essa trava, ela faz com que elas se afastem um pouco de um olhar um pouco mais simples do que está acontecendo, né? E eu acho que muito do que a inteligência tem trazido de impacto, como o primeiro olhar do ser humano naquilo que é novo é de ameaça, às vezes distancia e traz a inteligência artificial como algo muito distante, quando na verdade ela é algo simples, né? Como o Jorge falou, você não precisa ser um profissional de tecnologia. Às vezes você tem a capacidade de fazer as perguntas corretas, que é inerente das especificidades de cada uma das indústrias, já é o suficiente para você ser um profissional que usa inteligência artificial a seu favor e aumenta a sua capacidade produtiva. Com certeza. Rodrigo, eu aproveito até para fazer um comentário aqui, que é interessante, as pessoas às vezes não pensam sobre isso, né? A inteligência artificial pode nos ajudar, inclusive, a buscar um melhor trabalho, buscar uma melhor posição. Então, existem vários softwares hoje, sites online que você coloca o teu currículo, você faz sobe o teu currículo e coloca a descrição, por exemplo, da posição que você está querendo aplicar. Eu gostaria de ser gerente de vendas da ABC lojas. Então, eles colocam lá, nós estamos buscando tais e tais e tais características, você coloca toda a informação daquela posição, você coloca o seu currículo e analisa qual é a porcentagem de compatibilidade do que você colocou no seu currículo com aquilo que eles estão procurando. Isso também é parte de inteligência artificial, onde ele vai sugerir para você quais são as palavras-chave que você tem que mudar, se você está com porcentagem alto ou baixo de poder ter um bom fit, né, para essa posição. E é uma coisa que pode nos ajudar no dia a dia, qualquer um. Aplicar para uma posição numa outra empresa ou dentro da sua própria empresa. Você pode usar o ChatGPT para dizer, poxa, eu estou super nervosa, eu preciso conversar com o meu chefe porque eu estou com um problema. E eu não sei qual é a melhor maneira de explicar para ele. Vai lá no ChatGPT e fala, amigo, me ajuda. E ele vai poder te ajudar com várias coisas. Olha, é melhor você falar com o seu gerente de tal forma, use tal palavra, tal posicionamento, e às vezes te abre a cabeça para você usar aquilo que eu falei que é inerentemente humano, que é a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de reflexão e abstração. É bem por aí. Ótimas dicas, viu, Jocely? Agora, pegando um gancho aí, o empreendedorismo está transformando rapidamente com as novas tecnologias, a forma de a gente empreender, né? Na sua visão, quais são os principais desafios que profissionais e empreendedores, sejam nacionais ou internacionais, enfrentam nesse cenário de mudanças tecnológicas? Olha, primeiro, obviamente, é conseguir estar sempre atualizado com as questões tecnológicas, né? Você está, dependendo da tua área de atuação, se você está na área de TI, eu acho que é mais complicado ainda, né? Tá sempre entendendo o que está saindo, o que não está saindo, o que está na moda agora, o que não está, o que realmente é inovador e aquilo que vai ser só papo e não vai dar resultado. Mas em qualquer outra área que você trabalhar, uma coisa muito importante é sempre ficar de olho naquilo que é a atualização, naquilo que vai te dar aquela vantagem competitiva. Isso independe da inteligência artificial ou não. O que a inteligência artificial faz com essa mudança é que se você tiver a par dessas ferramentas que podem te ajudar, aquilo que a gente falou, tudo que é rotineiro, que são coisas mais do dia a dia, a inteligência artificial vai tomar conta, vai começar a fazer todas essas partes, e isso
precisaria ser visto como algo muito positivo, porque eu, como empresária, se eu puder delegar toda essa parte rotineira que não precisa realmente da minha expertise, do meu conhecimento para seguir adiante, então eu consigo me focar naquilo que vai dar resultado, né? O principal desafio para os empreendedores, especialmente de empresas pequenas e médias, é poder delegar, e delegar não só para pessoas, mas também para a inteligência artificial, perder um pouquinho do controle desses processos rotineiros para liberar o seu tempo e focar nas coisas que vão dar resultado. E o outro grande desafio, que é um desafio que existia antes do AI e vai continuar existindo agora com apenas uma diferença de posicionamento, é que a gente vai ter que cada vez mais focar em recrutar as pessoas corretas para as posições corretas, né? Eles têm que poder entender muito bem se eu estou precisando de uma pessoa que tenha essa visão, que saiba usar já a inteligência artificial a seu favor para ser mais produtiva, e isso vai ser um benefício para a minha empresa, então eu vou preferir essa pessoa àquela pessoa que não conhece nada desse mundo, não se preparou, não tem nem ideia de como aumentar a sua própria produtividade, sem precisar que eu lhe diga o que ela tem que fazer, né? E o terceiro ponto que eu diria é a questão de como a cultura de negócios influencia a realidade econômica do mercado que você quer atuar. Então, a inteligência artificial também pode te ajudar com essas informações de como fazer o direcionamento das tuas negociações, como se comunicar. Tudo no final vai sempre para o fator humano. Como é que a gente consegue se relacionar e usar as nossas habilidades para poder sempre fazer aquilo que a inteligência artificial não pode fazer por nós. Muito interessante, né? Então, a empresa, para ser mais competitiva nesse mercado global, que o Martin falou e que você está trazendo agora também, ela precisa ter no seu quadro de colaboradores profissionais que tenham determinados perfis. Sem dúvida. O uso da tecnologia vai ser um diferencial para o profissional e para a empresa. Sem dúvida. Jorge, Bacana. E uma coisa bacana aqui também, na fala da Jocely sobre empreendedorismo, é que, queria até ouvi-los também, né, tanto o Martin quanto a Jocely. Eu tenho uma percepção, no Brasil é muito mais desafiador ser empreendedor do que em outros lugares, né? Principalmente pela quantidade de impostos, etc. Então, você empreender no Brasil realmente você tem que querer muito empreender, né? Porque as dificuldades são muito grandes. E quando a gente pega a análise da inteligência artificial, a leitura que eu faço, e eu vejo com muito otimismo todo esse movimento, é que pequenas e médias empresas, pegando o gancho dos 3 pontos ali que a Jocely trouxe, o segundo que ela colocou foi a pessoa certa. Pequenas e médias empresas hoje têm uma condição, desde que feita com a estratégia adequada e com inteligência artificial, de conseguir com poucas pessoas e poucos recursos uma capacidade competitiva adequada. Enquanto as grandes empresas hoje também têm uma grande oportunidade em aumentar sua capacidade de performance e também gerar mais economia, porque no final do dia toda a transformação que vem, revoluções industriais, sempre tem foco econômico. E a inteligência artificial ela não é diferente. Então, para quem tem startups que estão iniciando, etc., você vê que o pessoal tem uma capacidade competitiva grande, porque se você tiver pessoas certas com uso adequado de tecnologias, você pode ter uma performance que te permita um crescimento para sair de um pequeno porte, indo para médio porte e prosperar. O que antigamente era um pouco mais complicado, né, Jocely, Martin? Como é que vocês veem essas oportunidades de empreendedorismo? Não, eu realmente vejo que o empreendedor hoje tem muitas mais ferramentas para ter acesso, vamos falar do mercado global, do que no passado. Hoje existem, por exemplo, do ponto de vista da inteligência artificial, tecnologias como o processamento de linguagem natural, né, o Natural Language Processing, que permitem, que dão a possibilidade de fazer consulta simples no idioma natural de uma pessoa para obter vários tipos de respostas, como, por exemplo, aplicativos de inteligência de AI, como, por exemplo, a Hyperion,
podem responder de forma imediata como mandar um comunicado de feedback para clientes japoneses que estão utilizando o sistema, que culturalmente estão acostumados a utilizar um sistema como o Ring, que foi estou fazendo aqui uma conexão com o que o Jocely também falou. Ou, por exemplo, editar e-mails customizados para pedir... Como que você pede pressa para um time da Indonésia que está atrasado? E, ao mesmo tempo, considerando questões culturais como tons, os títulos que têm que ser utilizados, vocabulários aceitos, colocando ênfase ou pressão em certos assuntos. Bem, existem ferramentas que permitem, que vão dar, a Parent, por exemplo, vão te dar as orientações que são necessárias para que esse teu e-mail seja enviado de uma forma culturalmente aceita. E isso dá muitas oportunidades para empresas menores, que no passado, se eles não tivessem alguém que falasse muito bem o inglês, não teriam a possibilidade de se comunicar com o outro lado do mundo. E hoje essas ferramentas já existem. Então, deixa eu ver outro exemplo. Eu posso, através do Aperian, consultar dicas sobre o status de um projeto. Por exemplo, quando estou lidando com uma comitiva chinesa que está respondendo de forma escorregadia. Eu lembro nos meus dias de Taiwan, quando eu trabalhava na Trading Company, na década de 90, a gente sempre estava caminhando na escuridão, porque nós não sabíamos quando o que nós fazíamos íamos criar algum conflito ou alguma reação adversa, porque tínhamos que ler entre as linhas, né, como se diz, read between the lines. E hoje existem essas ferramentas que podem te ajudar a te orientar ao que fazer se você não receber uma resposta clara do status de um projeto. E simplesmente perguntar para a ferramenta e ela vai te apresentar várias opções. Isso não só tem um efeito prático, mas também tem um efeito psicológico, porque a pessoa pode se sentir mais segura. Claro, mais empoderada de tomar uma decisão, porque a ferramenta está dizendo, e se a ferramenta diz, tem que ter algum embasamento, e de fato tem embasamento em estudos antropológicos que têm sido realizados. Claro. E eu acho que um exemplo que a gente pode também dar, que é muito atual, né, é nesse mundo dos influencers, dos content creators, né, você é um criador de conteúdo na internet. Então, hoje você pode usar várias ferramentas diferentes que usam inteligência artificial para quê? Para programar o seu conteúdo, ela te ajuda a escrever o teu conteúdo de uma forma que seja muito específica para a tua audiência, e ainda pode te colocar um cronograma, te sugerir, se você está planejando publicar esse conteúdo nesse mês, eu sugiro que você fale na primeira semana sobre tal assunto, na semana seguinte sobre outro assunto, fazendo conexões sobre todos eles. Ela pode te sugerir o tipo de imagens que você vai colocar e, inclusive, pode criar imagens que tenham a ver com o assunto que você quer falar. E, na verdade, hoje, se a gente verificar, tem muito conteúdo que tu olha e tu diz claramente foi criado com o ChatGPT, por exemplo. Então, as empresas menores que querem tomar vantagem dessa tecnologia, o que podem fazer? Podem usar essa tecnologia para criar o texto base e depois que a pessoa interna possa trabalhar esse texto, colocar o seu toque humano realmente, se assegurar que essa mensagem esteja de acordo com o que a empresa quer passar, e ao invés dessa pessoa ter que criar isso desde o princípio e demorar 4, 5, 6 horas para fazer um post, ela vai demorar talvez 30 minutos, talvez 1 hora para fazer esse post. Então, num dia ela consegue trabalhar 6 posts, ao invés de num dia trabalhar apenas 1. Então, as empresas pequenas, como essas influenciadoras, são uma microempresa, mas que podem depois gerar muito emprego, inclusive. Pessoas que vão trabalhar para elas porque elas conseguem ser tão produtivas que conseguem crescer rapidamente, escalar de uma forma que antes era inimaginável. De fato, e tudo isto também ajuda a atingir, além da rapidez da solução e das alternativas, também ajuda
a própria democratização da informação. Porque em outras épocas esta informação era implícita e ficava nas mentes dos gestores. De fato, eu identifiquei isso como sendo um dos maiores problemas para a transmissão do conhecimento no Brasil, que a informação, e ainda hoje, é utilizada como fonte de poder. Ou seja, eu retenho informação porque é o que me mantém no cargo, o que me mantém imprescindível. Enquanto no mundo de hoje, você realmente tem que aprender a compartilhar. E as grandes empresas hoje estão premiando tanto as tecnologias quanto os indivíduos que podem compartilhar informação. Então, a AI é um grande parceiro nesse sentido. Excelente, meus caros. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. O papo bom é assim mesmo, né? A gente já imaginava que vocês iam abrilhantar demais o nosso evento e trazendo aí os conhecimentos que vocês trouxeram. Tem assunto para muito mais conversas que no futuro a gente vai estar junto com certeza. Eu vou passar agora a palavra para o meu parceiro Rodrigo para fazer um fechamento e depois a gente ir para a conclusão. Muito obrigado, Jorge. Queria agradecer aqui o Martin, a Jocely, foi muito legal o bate-papo com eles, né? Poder estar ouvindo pessoas que têm uma experiência tão vasta em nível global sobre tudo que está acontecendo sempre enriquece muito. E eu tenho certeza que vai agregar muito valor a todos que estão aqui no Congresso conosco. E eu acho que o que fica aqui pelo menos na minha leitura de toda a contribuição e o aprendizado que nós tivemos aqui com a fala deles, é que as pessoas precisam, como o Martin colocou ali em uma das falas que ele teve, do empoderamento, né? Elas precisam se sentir empoderadas no uso dessas novas tecnologias para que elas consigam colher frutos de todas essas oportunidades que a gente está vendo mundo afora com relação ao uso de IA, né? Então, muito obrigado aos dois aí pelo compartilhamento da experiência de vocês. Muito grato. Muito bem. Então, de uma forma geral, nós vivemos num mundo com grandes transformações. Tanto as empresas quanto os profissionais precisam repensar da forma que trabalham com ferramentas de inteligência artificial, sempre naquela máxima de maximizar a eficiência, reduzir os custos e atender melhor aos clientes, seja no uso de chatbots ou segurança cibernética, criação de conteúdo, que conversou a Jocely, identificar padrões e tendências de dados. São todas ferramentas que estão sendo disponibilizadas no mercado e as empresas podem realmente usufruir e alcançar uma vantagem competitiva utilizando elas, mas também os profissionais que vão se destacar no futuro vão ser esses profissionais que têm maior conhecimento no uso dessas ferramentas. Então, o meu recado final é: aprendam a usar as ferramentas da inteligência artificial ao seu favor e também a grande importância de ser generosos com o compartilhamento das informações. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, acho que foi muito interessante essa troca de ideias, essa troca de informações, e meu recado final vai ser: não tenhamos medo dessa mudança e dessa novidade. Essa novidade, se a gente for parte desta mudança, nós podemos nos assegurar que ela seja muito boa para todos nós, como seres humanos. Nós temos uma vantagem muito grande, como eu falei, nós somos flexíveis, nós somos adaptáveis e a gente tem uma inteligência e uma capacidade de criatividade, de abstração que nenhuma tecnologia tem. E eu não vou dizer que nunca vai ter, mas vai demorar muito tempo. Então, vamos nos sentir realmente empoderados pelo que somos e a gente, como o Martin falou, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Vamos observar o que a gente pode aprender para usar essa tecnologia.
vão ter trabalhos que vão deixar de existir porque essa tecnologia vai pegar esse espaço? É verdade, claro que sim. Então, como a gente já tem a capacidade de prever que isso vai acontecer, vamos nos mover e vamos aprender e vamos nós nos assegurarmos que a gente vai estar nesse passo a mais que a gente precisa para não ser tão afetado por essas perdas que vão acontecer. Vamos ver positivamente isso, porque eu realmente acho que vai ser uma tecnologia que não vai embora e que nos ajuda muito no dia a dia e vai nos ajudar muito mais seguramente no futuro. Jocely, Martin, muito obrigado pela generosidade de vocês, pelo tempo de vocês. Como o Rodrigo disse, vocês abrilhantaram o nosso evento e eu tenho certeza absoluta que estão contribuindo demais para a formação dos nossos alunos em todo o Brasil, independente do curso que esse aluno faça, porque se conectou aí com os nossos objetivos e com a nossa missão. Então, bom outono e inverno europeu para vocês. Com saudade um pouquinho do calor do Brasil. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e um grande prazer. Eu tenho como vocação, e eu conhecendo a Jocely também, de ver o desenvolvimento das pessoas e novamente, só para colocar uma ênfase final, a inteligência artificial, como a Jocely falou, está aqui para ficar, como você disse, it's here to stay, e eu tenho certeza que muitos dos ouvintes de hoje vão poder ser muito bem-sucedidos e muito mais do que pensaram utilizando essas tecnologias. Fantástico. E eu tenho muitos filmes do calorzinho lá do Brasil, tá? Venha nos visitar em breve. Jocely, grande beijo. Obrigada, Martin, um Jorge. abraço. Rodrigo, valeu aí pela parceria, hein?